Olá, bem-vindos ao canal que Descomplica o Direito para você. Eu sou a Ju Severo e hoje nós estamos aqui com o Dr. Pedro. Nós vamos falar de previdenciário. Você sabe como evitar a nova lei da aposentadoria? Pois é, eu acho que essa é a pergunta que não quer calar ultimamente, né? Para isso, o Dr. Pedro vai responder aqui para nós, vai ter esse papo. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, vamos lá, vamos falar um pouco então sobre essa questão aí da reforma da Previdência, que não é tão uma coisa tão atual, já é de 2019, mas vamos tratar sobre essa possibilidade de fugir dessa regra que foi tão avassaladora no direito previdenciário. Isso, eu acho que muita gente ainda tem dúvida, né, Pedro? Se foge a regra, se consegue fugir a regra ou não tem mais jeito. Hoje consegue esclarecer para a gente, então. Vamos lá. Deixa eu primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui no canal de vocês. É sempre ótimo, já não é a primeira vez. E vamos lá, então, vamos falar aqui. Meu nome deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Pedro Nicolazzi, eu sou advogado, sou sócio da Nicolazzi Andrade Advocacia. Então, vamos falar sobre esse assunto de como evitar a nova lei da aposentadoria, que na verdade é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019 e a partir dali mudou totalmente o sistema previdenciário. Por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição ela deixou de existir. Agora é necessário ter uma idade mínima para a aposentadoria. Então, muitas pessoas que estavam próximas de se aposentar pela regra antiga, que, por exemplo, o homem, para se aposentar por tempo de contribuição, precisava apenas de 35 anos de tempo de contribuição, não precisava da idade mínima. E a mulher, 30 anos. Então, teve muitas pessoas que estavam próximas de se aposentar e aí mudou a regra. E aí, como é que faz? Tem como pegar a regra antiga, se aproveitar ainda dela? E a resposta é que depende muito de cada situação, mas a ideia aqui é apresentar uma linha geral, assim, um panorama geral sobre essas possibilidades. Dentro do direito existe uma coisa chamada direito adquirido, é uma garantia prevista na Constituição que se aplica de diversas formas, dependendo do assunto no direito, mas para o direito previdenciário funciona da seguinte forma: o direito adquirido ele existe na medida em que a pessoa preenche os requisitos dentro da vigência de uma determinada lei. Então, traduzindo, a legislação ela muda com frequência. Então, se eu preenchi os requisitos dentro daquele momento em que a lei estava valendo, vamos supor, eu fechei os 35 anos um dia antes da reforma da Previdência chegar e mudar toda a legislação. Né? Então, se um dia antes eu conseguir fechar os 35 anos, se eu consigo me aproveitar da regra antiga, mesmo que eu faça o pedido hoje, por exemplo, que já está valendo a reforma da Previdência. Mas eu tenho que comprovar que até um dia antes da reforma eu já preenchi os requisitos pela regra antiga. Os que podem ser reconhecidos e a pessoa aumenta o seu tempo de contribuição. Por exemplo, o período rural. Pessoas que trabalharam em regime de economia familiar, em terreno em propriedade rural pequena, com produção limitada, a produção ali feita no meio, na propriedade era só para subsistência, vendia, mas vendia pouco, não tinha grandes maquinários, era um regime de economia familiar que se chama. Essas pessoas que trabalharam nessas condições, elas têm direito a reconhecer esse tempo como tempo de contribuição. Outra situação também, o homem que serviu o exército, aquele um ano que trabalhou no exército, ele conta como tempo de contribuição. Na escola técnica, quem fez cursos profissionalizantes, o exemplo mais aqui da região aqui em Florianópolis, que é onde fica o nosso escritório, ele tem a escola técnica, o IFSC, isso é espalhado pelo Brasil todo, mas aqui é bem comum que no IFSC eles emitem uma certidão mostrando que a pessoa ela exercia uma atividade lá na escola, um estágio, e esse estágio ele também conta como tempo de contribuição. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que às vezes a pessoa acha que, não, eu fui calcular ali o meu tempo de contribuição antes da reforma e eu não tinha os 35 anos, no caso do homem, né? Mas talvez, se for analisar de uma maneira mais detalhada, se for investigar a vida previdenciária desse segurado,
vai conseguir ver que existem esses detalhes, o tempo rural, talvez, o tempo como no serviço militar. Existe uma outra coisa também chamada tempo especial. As pessoas que trabalham expostas a agentes nocivos, elas têm direitos diferenciados, porque como estão trabalhando ali expondo a sua saúde, elas têm uma contagem de tempo de contribuição diferenciada. No caso do homem, o tempo de contribuição ele aumenta em 40%. Então, se trabalhou 10 anos numa empresa exposto a agente nocivo, vai ter mais 4 anos ali de acréscimo em razão disso. Então, esse tempo, às vezes a pessoa não sabe que tem esse direito e que pode buscar o reconhecimento dele para daí fechar os requisitos pela regra antiga, né, anterior à reforma da Previdência. Então, é muito interessante isso, porque envolve realmente uma investigação e não dá para saber sem fazer esse estudo, né? Sem ter essa conversa. Bom, então deu para entender, Pedro, que tem duas situações, né? Ou a pessoa completou todos os requisitos e sabe que completou os requisitos, mas daí chegou a nova lei e não tinha feito o pedido ainda de aposentadoria, e se ela já completou, tá ok. Ou a pessoa nem sabe que completou os requisitos, que são todas essas exceções que tu colocou. Talvez tenha trabalhado no tempo rural, ou na escola técnica, ou essa parte do serviço militar também. Então, todas essas questões, talvez a pessoa nem saiba que já tenha completado, né? E esteja, e a regra que vale para ela é a regra antiga e não a regra nova, né? Então, é com base em cada caso que vai se analisar e ver se a pessoa tem direito a se aposentar pela regra antiga ou pela regra nova, então. Sim, sim. E tem até uma coisa interessante do ponto de vista prático, assim, a pessoa... Vamos supor que em casa mesmo a pessoa consiga calcular, enfim, chegue o resultado de que ela tinha direito adquirido a regra antiga. Como que ela faz para solicitar isso no INSS? Então, essa maneira de solicitar pela regra antiga não é uma coisa que é fácil na prática, mas dá para fazer. O principal é o segurado pôr no papel isso, digamos, escrever um requerimento explicando para o INSS que quer utilizar a regra antiga e explicar os seus motivos do porquê desse requerimento nesse sentido. Então, dá para fazer o pedido para o INSS, mas o ideal é sempre fazer, quando é numa situação dessa que a pessoa quer buscar a regra antiga, ela tem que mastigar a situação para o INSS, porque se entregar de qualquer jeito, só juntar os documentos, eles vão ou indeferir ou conceder uma aposentadoria que a pessoa não espera. Tá certo. Bom, Pedro, muito interessante. Agora deu para esclarecer que a dúvida ainda permanecia, mesmo sendo a reforma em 2019, ainda permanecia aí com certeza na cabeça de muita gente que achava que não tinha direito ou achava que agora teria que esperar, né, e completar os requisitos da regra nova. Então, deu para esclarecer bastante quem se enquadra e quem não se enquadra de uma maneira geral. Mas vale, como tu disse, né, uma investigação aí em cima de cada caso. Obrigada, Pedro, pelos esclarecimentos. Se você ficou com alguma dúvida, né, ou quer contar o seu caso concreto, né, o seu caso em específico, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente responde para você. E até a próxima. Até a próxima.